Olá para você que está me assistindo aqui no canal Astrologia Clássica, eu sou Ana Rodrigues. Vamos fazer a nossa reflexão astrológica semanal. Essa semana veio um pouco mais calminha do que a semana anterior, né? Nós tivemos lua cheia na semana anterior, tivemos 3 dias sem aspectos perfeitos, com a lua fora de curso e vários aspectos, né? Agora, essa semana não tem ingressos. E nós vamos ficar mesmo com a dinâmica dos aspectos da Lua, vamos ter aspectos de Vênus também bem interessante, mas ela vem com uma tendência mais calma. Tem dias que tem menos movimento e outros que tem bastante. Já o domingo é um desses dias com muito movimento no céu. Se você não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, já se inscreve. Para não esquecer, já curta o vídeo agora também. Deixe seu comentário aí sobre temas que você gostaria de ver aqui em vídeos, porque já estou separando aqui também os temas para as lives aí que eu vou fazer, tá bom? Mas sem perder mais tempo, vamos já começar aqui. Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente já ver aí o que vai acontecer nessa semana. Uma semana que vem com a tendência mais equilibrada. Nós vamos iniciar a semana com a Lua em Virgem e finalizar a semana com a Lua no signo de Escorpião. No domingo, dia 28 de janeiro, né? E aí nós já vamos finalizar janeiro, né? Nós vamos começar a semana com o aspecto de Vênus, não é da Lua, é Vênus com Saturno. Bom, Vênus ingressou em Capricórnio na semana anterior. E desde que ela iniciou em Capricórnio, ela já começou a se aproximar desse aspecto perfeito. É um aspecto leve, mas ele tem uma condição muito favorável que a gente chama de recepção mútua na astrologia tradicional. Porque a Lua está em Capricórnio, que é o signo de regência de Saturno, e Saturno está em Peixes, que é a exaltação de Vênus. Então temos uma recepção mútua que favorece tanto a Saturno como Vênus. Isso vai criando campo favorável para os assuntos da vida amorosa, esse é um dos temas. Embora ele não tenha uma característica super apaixonada, quente, empolgante, ele cai para um campo assim romântico também, pode favorecer um pouco da experiência mais prática no nível romântico também, por exemplo, para expressar o afeto, o sentimento para o outro pode ser favorável. Mas esse aspecto estimula também bastante a criatividade, todo o processo relacionado à arte, beleza, estética, né? Ele vai criando um campo para a realização prática disso. Só que ele vai acontecer bem na madrugada, né? Virada do sábado para o domingo. Ele será perfeito às 3 horas e 3 minutos na madrugada. Mas conforme forem seguindo as horas do dia, ele ainda vai estar em vigor porque Vênus não se movimenta tão rápido assim, né? Então a gente pode sentir essa influência ainda ao longo de todo o domingo, que é bastante favorável, né? É um perfil que para o processo criativo é bom porque ele cria um caminho para a experiência prática, né? Então colocar a criatividade em prática, tudo que for voltado para a harmonia, para a beleza, para as coisas boas da vida, encontra um campo mais fácil para a realização no plano prático. Então não é propriamente aquele tema muito romantizado ou muito idealizado, mas a gente consegue dar forma física, né, para os desejos e tal. Então é bem interessante, né? Favorece tanto a Saturno como o Vênus, tá? Um aspecto bem legal aí do domingo. Não esqueça de se tornar membro. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre astrologia, torne-se membro aqui do canal. E na seção de membros, toda sexta-feira eu posto um vídeo adicional aqui, é um vídeo exclusivo para os membros. Aí a gente sempre entra em detalhes mais técnicos, onde eu ensino algumas técnicas, alguns olhares aqui sobre vários ramos da astrologia, natal, eletiva, mundana. Então, torne-se membro aqui do canal, vai ser muito bem-vindo. E aí depois, gente, 4 horas e 20, nós vamos ter aspectos da Lua, né, primeiro, em relação a Saturno, essa oposição aqui que a gente tá vendo. E esse não é, assim, ele favorece um pouquinho a condição da Lua, né? No signo de Peixes ela também tem um pouquinho de poder aí pela triplicidade da água, mas ele já não tem um ritmo muito veloz. Na verdade, a Lua em Virgem não tem um ritmo veloz, mas como Virgem é mutável, não é necessariamente parada. Só que encontrando com Saturno, é como se estivesse encontrando uma barreira ali no meio do caminho. E principalmente em assuntos assim muito emocionais, né? Aquela pegada mais emocional, acaba ficando um pouco pesada. Então a gente pode ter esse momento bem na madrugada, né? Como uma tendência um pouco preguiçosa, às vezes um pouquinho arrastada, um pouco desanimada. Mas como vai acontecer na madrugada, talvez a gente não sinta muito, porque vai estar, a maioria das pessoas está descansando, né, dormindo nesse momento. E também, gente, logo em seguida, 8 minutos depois, nós vamos ter a Lua em um aspecto harmonioso a Vênus.
E aí, como Vênus está em Capricórnio, a Lua está em Virgem, já com uma tendência mais realista, mais prática, né? Mas trazendo para um senso de realidade, mesmo pé no chão, para um sentido de praticidade. Embora Vênus não seja aquele planeta que dá um super vigor, né? É um benéfico, então tira um pouco daquele ranço chato, né? Da oposição da Lua com Saturno. Ela vai melhorando um pouquinho mais o campo do humor. E ainda durante a madrugada, né? 6h10, no início da manhã, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter e continua favorecendo um pouco mais a permanência num estado comum. Aqui, mesmo que o Júpiter seja um grande benéfico, onde a Lua está é um ponto do exílio de Júpiter. Então isso não vai criando um super otimismo, mas é um trígono da Terra, assim como a gente teve o trígono anterior, né, de Lua com Vênus em Terra também. E todo esse favorecimento para um dia prático, para um dia calmo, para um dia sem se enroscar com as coisas, assim, né, sem muita complexidade, é trazido então para esse domingo. Então a gente tem o início da manhã de domingo de uma maneira bem satisfatória. Aí fica mais legal, gente, porque o próximo aspecto é só à noite, às 22h02, mas agora ele vai envolver a Vênus e Júpiter. Então, Vênus está na pegada do domingo, primeiro com Saturno bem na viradinha ali na madrugada, um sextil, e agora a Vênus aplica um trígono a Júpiter. Como a gente tem aqui Touro, que é o domicílio de Vênus, para Vênus pequeno benéfico é bem legal. Para Júpiter não é muito não, aqui é a queda de Júpiter. Mas isso vai mantendo um pouco a satisfação e o atendimento das coisas agradáveis da vida. Então, aquilo que eu falei do sextil de Vênus com Saturno, né, que embora essa configuração de Vênus em Capricórnio não seja assim altamente vigorosa, energética, empolgada, festiva, ela tem uma configuração de terra bem voltada para a satisfação prática da vida, com as coisas da vida material, por exemplo. Então pega todo esse lado, comida, bebida, né, coisas da vida prática mesmo. E todo domingo, então, vai ter esse favorecimento, porque vocês viram que Vênus vem com 2 aspectos harmoniosos, e isso vai criando um campo fácil. A Lua também vai chegar ao aspecto harmonioso a Vênus e a Júpiter e vai levando a uma tendência, principalmente depois da manhã desses 6h10, onde a Lua aplicou o trígono a Júpiter, com um clima bem fácil de levar, com uma tendência tranquila. Ela tem um perfil calmo, voltado para fazer as coisas que agradam, tal. Então é bem tranquilo aqui o domingo, mas bastante coisa, né? Viram? Então 5 movimentos aqui. Aí o que vai acontecer no dia 29, segunda? 2 movimentos, 2 aspectos perfeitos, né? Então a gente fica assim numa oscilação grande. A Lua continuará ainda aqui no signo de Virgem, ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte aqui em Capricórnio. Ele tem um perfil robusto, mais realizador e acaba representando uma tendência bastante versátil. Marte está exaltado em Capricórnio, numa tendência assim super forte, potente, realizadora, produtiva mesmo. E principalmente produtiva no sentido de qualidade, não muito de volume, assim, de quantidade e velocidade, porque o Capricórnio é um signo da Terra, né? É cardinal, tem movimento, mas ele favorece mais aquela realização assim, do passo a passo. Já é um perfil vigoroso, né? Marte em Capricórnio. Então, o trígono que ele encontra com a Lua em Virgem cria um campo versátil para a realização. Então, a segunda-feira vem com uma tendência muito prática para realizar qualquer tipo de assunto. Ela é produtiva, ela é descomplicada. Isso vai favorecendo a gente conseguir realizar as coisas do dia a dia sem parar no meio do caminho, sem encontrar problemas, né? Ou quando encontra, consegue resolver de uma maneira muito simples, né? Então é fácil esse aspecto. Favorece muito o campo produtivo da vida, né? De uma maneira geral. E depois ainda de manhã, 8h37, a Lua vai chegar a um trígono a Mercúrio. Esse é interessante aqui para Mercúrio, né? Ele tem dupla dignidade aqui em Virgem, o domicílio e a exaltação, mantém ainda um campo prático, ele tem um perfil um pouquinho mais elevado para um pensamento mais crítico, né? Muito observador, às vezes minucioso demais, detalhista demais, mas como a natureza do aspecto é harmoniosa, eu não penso que isso crie complexidades a ponto de prejudicar o andamento das coisas, só que ela já é um pouco mais crítica, vamos dizer, né? Bom, pode ser também muito interessante
quando a gente lida com assuntos que têm essa necessidade muito concentrada. Por exemplo, os assuntos racionais, assuntos que têm fórmulas, assuntos que têm procedimentos, né? Ou estudos, conversas, análises, coisas que a gente precisa olhar detalhes. Isso vai favorecendo um pouquinho mais. Então, por exemplo, realizar uma reunião para fechar detalhes de um projeto, para fazer cálculos, para analisar relatórios, para estudar coisas difíceis, assim, que sejam muito minuciosas também. É bem interessante aqui, esse aspecto vai ser exato às 8h37. Aí, gente, depois disso a Lua vai ficar fora de curso, então na segunda-feira. Ela vai ingressar em Libra só na terça, dia 30. Se você quiser solicitar a sua análise de mapa natal, previsões, também trabalho com previsões anuais, sinastria ou outros trabalhos astrológicos, acesse o meu site, o astrologiaclassica.com.br, e na opção consultas você tem lá todos os trabalhos que eu faço, tá? Mas se você quiser aprender astrologia, você pode também entrar pelo site Astrologia Clássica na seção cursos, aí na opção cursos tem os cursos que eu ministro aqui, são todos com aulas gravadas, ou acessar direto já a plataforma de estudos aprenderastrologia.com.br, tá? Lá tem planos que são compostos por mais de um curso, e ainda o cupom de 50% está valendo. Lá no carrinho de compras onde tem a palavra cupom, clique em cima e adiciona o cupom 50OFF para você ganhar 50% de desconto. Na madrugada, 5h04, tá? E aí o ingresso da Lua em Libra gera um pouquinho mais de ânimo, né? De velocidade até, porque Libra tem calor, é um signo do ar, mas não é aquela configuração agitada, né? Tem uma tendência harmoniosa. E na terça-feira, de movimento no céu, é só isso, porque quando a Lua ingressa em Libra, ela não vai chegar a aspectos perfeitos ainda na terça-feira, só na quarta. Então, ela não vai ficar fora de curso, porque assim que ela ingressa já em Libra, ela já dá para perceber que ela já está chegando a um aspecto de trígono com Sol, um outro aspecto de quadratura com Vênus, só que os ângulos perfeitos desses aspectos vão ser só no dia seguinte. Então, a gente tem uma terça-feira bem equilibrada, assim, né? Ela não é nem veloz, também não é parada, não tem uma característica de mau humor, de peso, tem um perfil muito equilibrado, é um dia tranquilo aqui, a terça-feira, com uma tendência interessante para interação, troca, né, de maneira geral. Aí a quarta-feira, dia 31, vem com o primeiro aspecto à 00h34. É esse aqui em que a Lua vai chegar a uma quadratura a Vênus, mas ela tá em um dos domicílios de Vênus, né, que é o signo de Libra. E Vênus está aqui no exílio da Lua. Ela vai instigar um pouquinho mais da necessidade de realização harmoniosa, pode puxar um pouquinho a coisa para aquela necessidade de status, um pouquinho, pode ir para esse campo. Pelo fato de ser aqui um ponto de debilidade da Lua e também a natureza do aspecto é desafiadora, não é um aspecto favorável para alto risco, com dinheiro, aquisições ou investimentos de maneira geral, né? E nem os assuntos ligados à estética, beleza, mas não acaba prejudicando demais a harmonia dos assuntos pela recepção que a Lua acabou gerando aqui, né, para Vênus aqui no ponto do seu domicílio. Então vai tranquilo, assim, é só não exagerar muito em alto risco e tal, não ficar muito preso à estética das coisas, né, que tende a fluir de uma forma adequada. E aí também ter cuidado com o dinheiro, né? Seja em aquisições importantes ou investimentos, procure não arriscar muito. Embora não seja uma influência altamente conservadora, ela também não favorece arriscar demais, né? É mais suave e tal. E depois, 3h06, na madrugada ainda, nós vamos ter um trígono da Lua com o Sol. E esse não é muito favorável para a Lua, assim, não tem muito favorecimento em Aquário, mas o Sol tem um pouco de prejuízo aqui em Libra, né? Como a natureza do aspecto é harmoniosa, não cria um mau humor, mas, assim, pode ser, assim, um dos aspectos que represente a necessidade de cautela e hesitação nos assuntos relacionados a lideranças, né? Ou seja, conversar com alguém aqui que esteja num nível hierárquico acima do teu, seja para qual tema for, né? Ou se você estiver buscando algum tipo de liderança em algum assunto, já é recomendável manter a atenção, ali não favorece muito. Outra coisa que acaba tendo um pouco mais de prejuízo é uma competitividade de alguma forma, né? E principalmente nesses assuntos onde envolvem pessoas, de uma maneira geral,
pode ser favorável, né? Assim, não é uma das grandes, melhores influências para, por exemplo, reuniões e tudo mais. Eu penso que prejudica um pouco o sentido de liderança, seja contato com lideranças ou busca por liderança ou busca por destaque, assuntos nesse sentido já podem não ser muito legal, né? Uma recepção aqui para o Sol no ponto onde ele tem a debilidade da queda. Então, não é muito interessante se colocar à prova em lideranças, né, assuntos assim, tá bom? Depois desse momento, é só às 23 horas que a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Marte. Então, gente, depois da madrugada, já acaba trazendo um pouco mais de prejuízo para o clima diário. Então, as quadraturas de Lua com Marte são sempre um pouco mais tensas. Marte está muito forte em Capricórnio, e onde a Lua está é o exílio dele aqui, o signo de Libra. E além dessa recepção no exílio, ainda a natureza do aspecto é desafiadora, ela tende a gerar um clima um pouco tenso. Evitem, então, despejar a raiva no outro, evitem comprar brigas, entrar em disputas ou discussões, ou iniciar atividades que sejam muito importantes, principalmente as que dependam do outro de alguma forma, né? Por exemplo, vender alguma coisa para alguém. Isso carrega um clima um pouco tenso para o assunto de uma forma geral. Então, ele vai deixando toda a tarde, à noite, bem, na verdade toda a manhã, né? Porque o aspecto anterior foi na madrugada, né? 3h06. Então, a gente vai tendo o dia todo aqui com uma tendência irritável, um pouco impaciente, né? Despeja um pouco a raiva de uma forma geral e pode ser sujeita, assim, a essa força bruta, né? Às vezes a gente se sente meio empurrado a realizar as coisas, né? De uma forma geral. Então, tem que ter cautela aqui nesse dia, quarta-feira, né? Porque vai deixar o clima um pouquinho mais tenso. 6h03 do dia 1 de fevereiro, quinta-feira, já é fevereiro, nós vamos ter um aspecto desafiador entre a Lua e Mercúrio. Esse vai acontecer, então, 6h03. É um aspecto que pega um pouco o senso crítico pesado, assim, né? Enquanto a gente tinha visto em alguns dias anteriores um aspecto harmonioso entre a Lua e Mercúrio, que favorecia análise, olhar detalhes e tal, esse prejudica. Então, ele pode gerar um certo nível de prejuízo se a gente ficar muito preso a pequenos detalhes. Pode ser na interação com alguém, conversa com alguém, pode ser em estudo que você esteja fazendo, pode ser numa reunião, pode ser no fechamento de um negócio, pode ser em qualquer assunto do trânsito geral, assim, trânsito diário, assuntos burocráticos, eletrônicos, que envolvem equipamentos, máquinas, né, de maneira geral, tendem a ter prejuízo nesse momento. Então, o que eu recomendo? Não ficar muito preso a pequenos detalhes, porque isso sozinho já é intenso. Pode acabar atrapalhando o sentido da realização aí do que você estiver lidando durante esse momento na quinta-feira. Desse momento até as 17h37, a Lua fica fora de curso. Ela vai ingressar em Escorpião, então, como eu falei, às 17h37, e a Lua estando aqui em um ponto de debilidade, assim, até tem uma representação de olhar muito profundo, nada escapa ao olhar. A natureza da Lua já é úmida e fria, e o Escorpião é úmido e frio. Isso vai criando uma condição, às vezes, emocionalmente um pouco carregada. Então, por exemplo, para a interação não é legal, a gente não tem um clima muito leve para fluir, às vezes vai para um campo muito exigente, assim, minucioso, muito profundo, às vezes a gente tem um clima, assim, insatisfeito com as coisas de uma maneira geral, o que acaba não sendo muito legal. Agora, para assuntos que dependam de aprofundamento, é bom, né? Ou até se você tiver com o pensamento em se recolher, né? Durante esse dia de quinta-feira aqui, ó, depois das 17h37, é legal. Não tem muito vigor essa posição da Lua, não tem energia, então tanto diminui o ritmo geral, como também ele cria um pouco mais de vontade de introspecção. Mas se você lida com atividades que dependam de introspecção, de interpretação, de menos velocidade e tal, vai encontrando o campo bem favorável, né? Ele já vai para esse ponto melhor aqui para esse tipo de atividade, tá? Então, depois das 17h37, a Lua não terá novos aspectos perfeitos. O próximo é na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, 6h39, é um aspecto que é harmonioso com Saturno. Saturno está aqui em Peixes, a Lua em Escorpião.
é uma tendência altamente envolvente, assim, né? Permeável, como eu costumo dizer, ao entorno de uma forma geral. Isso vai deixando o clima todo emocional, né? Com uma tendência bem pouco veloz. A natureza do aspecto é harmoniosa, né? Mas isso não altera a velocidade do ritmo. E ele tende a ser um pouco complexo. Então, é um pouco melhor se você estiver lidando com atividades de interpretação, de complexidades, né, que não dependam de muita agilidade ou que não dependam de produtividade em volume, né? Agora, num sentido que a gente pode dizer assim, de aprofundamento com qualidade pode ser legal, então ele vai bem a fundo mesmo. O que eu recomendo para essa sexta-feira não se colocar atividades que você tenha que fazer com um pouco mais de agilidade ou colocar muitas atividades umas seguidas das outras, porque o ritmo ele é um pouco mais lento, então a gente não consegue ter essa agilidade toda, né? E não é o seu ritmo só, um ritmo do dia, então às vezes você é até muito ágil, mas aí você na sua agilidade correria não encontra isso no entorno para realizar as coisas, tá? E lembrando sempre que eu faço aqui uma análise eletiva, não é interpretação, não é previsão sobre o seu mapa natal, mas para entendimento do clima mesmo, né? Agora, um aspecto que tem uma natureza harmoniosa e ele vai favorecendo tudo que vai para esse campo interpretativo, que vai para um campo mais sensível, né, dos assuntos, mais emocional dos assuntos também, né? É menos prático, tá bom? 8 horas e 17 minutos da manhã, agora é uma oposição da Lua com Júpiter, né? E, bom, favorece um pouco mais a Lua do que Júpiter. Júpiter não tem muito favorecimento escorpião, né? Mas a Lua tem aqui em Touro. É uma característica bastante robusta, tem uma tendência próspera, mas o ritmo não é veloz ainda. Apesar de ser uma oposição como beneficia bastante a configuração da Lua, ela tende a ser bem linear, então diminui um pouco aquela oscilação do aspecto entre Lua e Saturno que aconteceu um pouquinho antes. Aqui a gente já vai encontrando um pouco mais de solidez, mas não velocidade, tá, gente? Porque o Júpiter também, ele é lento e ele tá em Touro, que é um signo fixo, então não tem aquele clima muito móvel, né, durante o dia. Mas é robusto, né? Então, para manter os assuntos pode ser bem interessante, tá? Só não exagerar muito na dose aí da confiança, né? Não ser otimista em demasiado, que aí vai fluindo bem legal. Depois desse aspecto, é só à noite, às 19 horas e 9 minutos, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus. Vênus é um planeta benéfico, mas essa configuração não facilita muito a vida nem da Lua nem de Vênus, né? Porque aqui a Lua já está debilitada e aqui onde Vênus está, ela tem um prejuízo. Como também Vênus tem um prejuízo aqui onde a Lua está no signo de Escorpião, é uma debilidade. E o aspecto também é muito leve, ele não cria muita empolgação, mas ele é muito profundo em sentir, ele é muito profundo no sentido de atendimento de satisfação, de desejo e tudo mais. Então, vocês podem sentir esse apego natural às coisas, né? Ou mesmo assim, aquela vontade de realizar certos desejos de vida material, tá? Seja adquirir alguma coisa, seja voltado para o âmbito de estética geral, investir o dinheiro, por exemplo, né? Como o Vênus está em Capricórnio, que é um signo da Terra e a natureza do aspecto é harmoniosa, sem arriscar muito, pode até encontrar um caminho satisfatório. Só não arriscar demais, né? Porque o Capricórnio ele já tem uma tendência um pouco mais tradicional, tá bom? Depois desse aspecto, às 20 horas e 18, nós vamos ter a quadratura entre a Lua e o Sol, que dá a formação para a fase minguante, né? O último quarto aqui do ciclo lunar. É uma fase minguante de signos fixos, não tem muita velocidade. Não quer dizer que você não possa iniciar atividades durante esse momento. Talvez esse dia, esse momento especificamente não seja muito favorável às atividades de alto risco. O Sol tem prejuízo, que ele está no exílio dele no signo de Aquário e a Lua está aqui no ponto da queda, né? Eu penso muito nessa configuração como dias seguidos de bastante criticidade, então é bem melhor se você precisar realizar ajustes em qualquer assunto que você estiver lidando, porque a tendência crítica a olhar os detalhes, corrigir, consertar as coisas, fica um pouco mais evidente, aí você pode fazer esse tipo de assunto com um pouco mais de sucesso e realização. O que esse momento não traz? Muito vigor e energia para lidar com autoridades, para busca de alcance de objetivos muito ousados, já tende a ser um pouquinho mais prejudicial, porque a tendência fixa ela retém um pouquinho mais, né?
então isso já prejudica um pouco mais, tá bom? E aí depois, gente, no sábado, 13 horas e 42 minutos, é o momento que a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte. Esse vai favorecer muito mais a Marte, que já está bem favorecido aqui em Capricórnio exaltado, né? Mas ele tem o domicílio noturno dele tradicionalmente aqui, que é o Escorpião. Então, além de um perfil altamente realizador, né? Assim, produtivo, de força, de determinação, de tendência de superação, ele tá com uma tendência muito estratégica. Então, esse momento do sábado às 13h42 pode ser bastante interessante para realizar atividades que você esteja planejando há muito momento e que precisa encontrar aquele momento estratégico robusto, né? Ele é tanto robusto como ele tem uma tendência para atingir o alvo, né? Porque ele está enxergando aqui o domicílio noturno dele. Ele só não tem, assim, uma tendência empolgante, vigorosa, energética, muito agitada, porque envolve signos com uma característica fria, né? Um signo de terra, um signo da água, eles não têm aquele vigor de uma movimentação, aquela motivação empolgante. Mas é um perfil bem estratégico e você pode sentir aí favorecimento para realizar as atividades. É muito bom para qualquer tipo de assunto, porque você consegue chegar onde precisa de uma forma bem precisa também, né? Bem pontual, tá bom? Esse é o último aspecto da semana. Então vocês perceberam, né, que essa semana aqui não tem tanta oscilação como a semana anterior, não é uma semana que tem dias inteirinhos, né, com a lua fora de curso, apenas alguns momentos aí ao longo de alguns dias, né, e ela tem um perfil altamente produtivo, né, realizador, não tem uma característica empolgante, agitada, mas tem um perfil muito produtivo aí para colocar a mão na massa e realizar os assuntos, tá bom? E se você gostou do vídeo, não curtiu lá no comecinho, curta agora então e deixa aí nos comentários a sua sugestão, deixa um oi aí para mim nos comentários também, me ajuda bastante a divulgar aqui o canal e também a entender o que vocês querem que eu faça aqui no canal que é feito para vocês, tá bom? Um abração para todos e até a nossa próxima semana, então, até mais.